Por que os chineses querem falar português? Entenda. Cara, eu fiquei curiosíssimo para entender o que que a professora tá falando, tá? Vocês vão entender, ela é professora, ela acho que é professora de línguas, tá? Ela não chegou a explicar aqui, mas eu comecei a assistir o vídeo e falei, pô, vou assistir pro canal também. Talvez tenha gente que é curioso igual eu para entender o que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia do motivo disso, eu fui para a Ásia, tá? Não cheguei na China. Para ir para a China você precisa de um visto especial, ele é um pouco mais chato de tirar, mas cheguei na Coreia, Japão, Tailândia, e para mim foi a melhor parte do mundo de viagem, foi a parte da Ásia. Eu realmente gostei muito da cultura e acredito que lá tá o futuro, tá? Eu acredito que a Europa tá cada vez mais decadente. A primeira vez que eu fui para a Europa, eu vi de um jeito, a segunda eu já vi bem pior do que era, tá? Principalmente nas cidades grandes. E os Estados Unidos a gente vê, eu não cheguei a ir lá, mas a gente vê também, porque tem problema de visto também, mas depois a gente fala sobre isso. Mas a gente chega a ver algumas notícias de lá que, tipo assim, tá cada vez piorando, 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 já não é o mesmo Estados Unidos de antes. E aí eu falei, pô, eu acredito que o próximo passo aqui é a Ásia e que a China tá em primeiro lugar para isso, né? Eu não cheguei na China, porque exatamente por causa do visto, mas por que os chineses estão aprendendo português, sendo que eu tô querendo aprender chinês, entendeu? Sendo que é muito difícil. Vamos entender aqui, vamos assistir o vídeo junto. Quero dar minha opinião também, devo pausar durante o vídeo, mas o vídeo completo dela, se você quiser assistir direto, vai estar aí na descrição, tá? Então, bora de play. Professora Fernanda Gomes, e hoje nós vamos compreender por que os chineses estão querendo aprender a falar o português. Curiosamente, os chineses estão escolhendo aprender o nosso idioma e o governo chinês está investindo pesado no ensino. A expansão crescente dessa disciplina pode ser observada principalmente dentro das universidades. O interesse inusitado chama a atenção. Qual seria a causa e as vantagens chinesas no aprendizado do português? O princípio desse crescimento vertiginoso do ensino teve sua origem em Macau, a cidade chinesa colonizada pelos portugueses entre 1557 e 1999. Ó, aqui eu já mudei minha opinião. Eu achei que era coisa de tipo, é porque o governo chinês quer buscar recursos no Brasil e aí eles estão aprendendo para estreitar relações e assim por diante. Mas não. Então, aqui por causa de colonização, e aí a gente não tá nem falando só de Brasil, a gente tá falando de português em outros países também. Foi nesse último ano de 1999 que a região passou a ser administrada pelo governo chinês, da mesma maneira como funciona Hong Kong. Contudo, mesmo após a liberação do domínio lusitano, Macau continuou sendo uma área estratégica para o país europeu e transformou-se desde então em uma rota marítima confortável para os portugueses pelo Pacífico. O período longo da dominação portuguesa em Macau também pode ser examinado pelas ruas da cidade. Apesar de 94% da população falar cantonês, a presença da nossa língua está, por exemplo, em placas espalhadas pela cidade, onde se lê primeiro o nome da rua ou do estabelecimento na língua majoritária, que é o cantonês, e logo abaixo a tradução para o português. Isso porque 2,4% da população macauense ainda utiliza ou fala apenas a língua portuguesa, segundo o último censo. Interessante, não tinha ideia disso, tá? Eu tomaria um susto, tá? Porque eu vou te falar uma coisa, no Japão, principalmente, você não vê placa nem em inglês. As placas são tudo em japonês, e é isso, você não lê. Você só não lê as coisas lá, entendeu? Você aceita que você não vai entender. E imagina você tá num lugar na China e do nada ter português, cara. Não sabia disso, olha que legal. Mas o interesse chinês não se restringe apenas à região latina. O mesmo investimento massivo pode ser observado nos países africanos que também foram colônias portuguesas, como Angola e Moçambique. O professor Carlos Ascenso André, coordenador do Centro da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico em Macau, conversou com a rede britânica sobre a expansão do ensino de português no país. Segundo o professor, na última década, o estudo da língua nas universidades chinesas praticamente quadruplicou, passando de 6 para 23 instituições. Além do incentivo promovido pelo... É muito pouco na prática, né? Não é um incentivo tão grande, mas, pô, já me deu vontade de conhecer Macau, entendeu? Logo de cara, tipo assim, se eu ainda quero visitar a China, só que tem que planejar, porque, pô, a viagem é longa, tá? A viagem é longa. E, com certeza, Macau vai ser um dos principais lugares que eu quero chegar, entendeu? Por causa que, pô,
já tem ali uma língua parecida, algo do tipo. E aprender chinês é difícil demais, cara, difícil demais. Inglês já eu acho difícil. É porque tem gente que tem facilidade, mas eu tenho o contrário, eu tenho dificuldade. Pô, vou fazer vídeo sobre aprender outras línguas. Meu irmão. Próprio instituto para desenvolver centros de estudos em outras universidades do país. O Brasil, claro, também é uma região de interesse chinês. A atração é notada diante da engorda dos investimentos da China realizados em países latinos. Outro ponto notado é que, se por um lado o português ainda não é a língua mais falada do mundo, embora seja a quarta língua mais falada em termos absolutos, a sua relevância se deve ao fato de que esse é um idioma... A placa aqui como é que tá? Entendi, legal. Interessante ainda, mas tem inglês também lá, hein, cara. E o português é a quarta língua mais falada do mundo? Não sabia, hein, cara. Não sabia. Depois, eu acho que é em questão absoluta. Tem que... Depois eu vou pesquisar. Que está concentrado em regiões que possuem negócios de ordem importante no mundo. Trata-se da riqueza desses mercados em óleo e gás, itens fundamentais para a necessidade de combustível de que os países dependem. O Brasil, atualmente, é o país que mais possui habitantes que falam o idioma português. Isso por um motivo óbvio da abrangência da área e, consequentemente, da numerosa população brasileira. Contudo, uma reportagem da BBC trouxe a informação de que até o fim do século existirão mais falantes de português na África do que no Brasil. Isso aconteceria devido à desaceleração do crescimento populacional no país brasileiro. Em Moçambique e Angola, acontece justamente o contrário, a explosão demográfica. A estimativa prevê que juntos, os dois países africanos somarão cerca de 266 milhões de habitantes em 2100, ultrapassando o Brasil, com uma população prevista de 200 milhões até o fim do século XXI. Fica clara a intenção chinesa, o incentivo do estudo do português através de investimentos ostensivos. Mas os caras estão querendo pegar países de terceiro mundo pra investir, cara? A China é outros 500, né? Os caras têm alguma coisa que eles sabem que a gente não sabe, né? Porque eles vão investir no Brasil e em país igual Moçambique, que tá pior tá pior na geral assim do que o Brasil, né? Eu queria falar o índice, mas eu esqueci o nome do índice aqui, aí quebrou. Com intenções estratégicas para aumentar a sua influência e firmar-se definitivamente num futuro próximo como a maior potência global, incontestavelmente. Se os próprios brasileiros não reconhecem a beleza sonora e a riqueza da nossa língua, do outro lado do mundo, os chineses mostram cada vez mais um grande interesse nesse idioma tão especial. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu comentário sobre a matéria e aproveite também para compartilhar essa curiosidade com os seus amigos. Então, bacana, o vídeo é bom. O vídeo é narrado, eu não sou muito fã de assistir vídeo narrado, assim, saca? Eu gosto mais quando a pessoa dá opinião, até por isso que eu faço um canal voltado à opinião aqui. Mas eu acho que é uma oportunidade, cara. Eu tenho que confirmar essas notícias, né? Por exemplo, o português é o quarto idioma mais falado, mas sei que a China estava focada no Brasil, sim, isso é verdade. Não sabia sobre essa parte da África, tudo tem que confirmar. Só que, cara, é uma oportunidade porque a gente tá falando de uma potência que não sei se supera os Estados Unidos tão cedo, pode demorar bastante pra isso, mas que vai superar a Europa facilmente, assim, ó, de um piscar de olhos, tá? A gente tá falando aí de 5 anos ter superado, já superou a Europa, claro, né? Mas eu tô falando em questão de turismo. Então, com certeza, por mais que seja mais complicado entrar lá, mas o Brasil tem boas relações, vale a pena a gente estar olhando pra China pra ser um segundo idioma, talvez, pra gente querer aprender, né? Cantonês, que é uma das línguas faladas lá em Macau. Será que a China fala cantonês em geral? Fiquei curioso. O que vocês acharam, então? Vão aprender chinês, cantonês, ou vão ficar no português e esperar eles aprenderem português para conversar com eles? Tem a tecnologia entrando aí, né? Mas depois a gente comenta sobre isso. Gostei do vídeo, valeu, o canal dela tá na descrição. Até a próxima, falou, tchau!